Boa noite, meus irmãos e irmãs, para mais uma live, para mais um estudo da Palavra do Senhor, para mais um pouco de conhecimento da Bíblia. E devemos nos alimentar bastante enquanto ainda podemos, né? Porque mais tarde esta palavra será caçada e proibida no nosso Brasil e no nosso mundo. Então vamos nos alimentar o máximo que pudermos, né? Para ficarmos fortes, né? No tempo da perseguição que já começou. Então nós vamos continuar o estudo sobre a família de Jacó, né? Nós estamos estudando Estou fazendo uma série de estudos que o Senhor me mandou fazer sobre a família de Jacó e as revelações bíblicas. Cansei de ler sobre Jacó e sua família, mas só agora o Senhor está me revelando muitas coisas que não sabia e nem imaginava. E o Senhor me mandou passar para vocês, que vocês possam entender. Todos que estão me ouvindo, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença, pela sua palavra que vai ser transmitida agora, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu me cale, que o Senhor fale através de mim. Que teu povo seja edificado, se alimente, fique forte, firme na sua palavra. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, no nome de Jesus. Amém. Então, continuando em Gênesis capítulo 31, verso 31, diz assim, versículo 31 do capítulo 31, nos diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Então Jacó está falando aqui com Labão em relação às suas esposas, né? Ele disse que temia, né? Ele temia Labão levar as filhas dele, né, de volta para a sua casa e para o seu mundo, para a sua cidade, para o seu povo. Então Jacó está falando aqui para Labão do temor, por isso ele não se despediu dele, Labão, não se despediu dos irmãos das suas esposas, porque ele ficou com medo, né, de Labão não deixar ele levar as suas esposas. Então Jacó temeu. E o que isso tem a ver conosco nos nossos dias? Então Jacó fala do temor que tinha de Labão levar de volta para a sua casa, para o mundo, né? Mundo de trevas, um mundo de idolatria, o mundo de pecado, as suas esposas, né? Os seus filhos. Quando estudamos a história da nação de Israel, vemos que a nação de Israel não se firmava muito tempo no Senhor Deus. Mesmo porque, para Israel se firmar, o líder, né, teria que estar firme no Senhor. Então, quando Israel, a nação de Israel, não estou falando dos dois reis, mas toda a nação, tinha um rei, tinha um líder, tinha uma liderança que estava servindo ao Senhor, toda a nação servia ao Senhor. Quando a nação tinha um líder que não servia ao Senhor, quase toda a nação se desviava do Senhor. Então, por isso Israel, a nação de Israel, nem todo o tempo servia ao Senhor.
Israel sempre estava na idolatria ou à procura das coisas materiais, como vive hoje. Então, essa Israel que nós conhecemos hoje, ela, apesar de não ter ídolos como das outras nações, mas ela tem os seus ídolos, né? Ela tem aquilo que ela serve, por exemplo, o dinheiro, né? A fama, o seu poder bélico, né? Que é de guerra. Ela tem a aliança com as outras nações, né? Principalmente com os Estados Unidos, e ela confia muito. Então, quando Jesus veio a este mundo para cumprir todas as profecias em relação à sua primeira vinda, a nação de Israel, além de estar dividida em duas casas, casa de Israel ou Samaria e casa de Judá, a casa de Israel, né, que nós já sabemos quem representa, estava morta espiritualmente. Então, a casa de Israel, que é representada pelos samaritanos, eles viviam na idolatria, eles viviam no pecado, eles já tinham morrido espiritualmente, eles estavam completamente afastados do Pai Eterno e unidos com os gentios. Então, a casa de Israel e a casa de Judá se tornaram inimigas. Elas se tornaram inimigas. Eles, apesar de ser o mesmo povo, né, apesar de ser os mesmos descendentes de Jacó, eles não se uniam, não se gostavam, porque a casa de Israel se tornou gentia, porque abandonou a Deus e se casou com mulheres estrangeiras, se tornando assim um povo mestiço, e os judeus não gostavam dos samaritanos. Então, a casa de Judá, apesar de não ter se tornado gentia totalmente, morta espiritualmente, mas também não andava totalmente na lei do Pai Eterno. E a sua lâmpada espiritual estava quase apagando. Mateus 25:8, na parábola das 10 virgens, nos diz isso, não é? Mateus 25, versículo 8, nos diz assim: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, a parábola das 10 virgens fala das duas casas de Israel. As prudentes é a casa de Israel, que é a igreja. E as nécias ou loucas é a casa de Judá, que rejeitou Jesus. Então, e a lâmpada deles estava quase apagando. Como a casa de Israel já estava morta e havia se tornado idólatra, havia se afastado totalmente do Pai Eterno, quando em João, no capítulo 4, a samaritana, né, que representa a região de Samaria, ouviu a voz do seu Jacó espiritual, que é Jesus, ela reconheceu a sua voz e voltou à presença do seu Jacó. Aqui está em João 4, do 39 ao 42, os samaritanos arrependidos começam a voltar para o seu Criador, porque lá em Ezequiel eles tinham morrido, tinham se afastado de Deus, tinham sido levados escravos com os assírios, né? Os assírios tinham levado eles escravos e se misturaram com os gentios. Então, o reino, a casa de Israel estava morta. Mas, em João 4, do 39 ao 42,
quando os samaritanos, eles ouviram a palavra de Deus através da mulher e foram à presença de Jesus, eles reconheceram a voz de Jesus e reconheceram que ele realmente era o seu Messias e receberam, começaram a voltar, creram nele. A casa de Israel ou Samaria voltou para o seu Deus, né? Para o seu Jacó, para o seu Jacó espiritual. Mas a casa de Judá não voltou para Jesus e eles odiaram Jesus, rejeitaram Jesus e mataram Jesus. Aqui em Lucas, capítulo 23, dos versos 18 e do 20 ao 25, né? Fala disso. Então eles rejeitaram, eles condenaram Jesus. A casa de Judá, que é a Raquel, então nós estamos estudando a família de Jacó. E a família de Jacó é Lia, Raquel e os seus 12 filhos. Então a casa de Judá, que é a Raquel, não reconheceu o seu Jacó espiritual, preferindo os ídolos, preferindo as coisas deste mundo, preferindo o dinheiro. Então, os ídolos da nação, né, que nós conhecemos hoje como a nação de Israel, mas que é o reino de Judá, eles sempre preferiram o dinheiro. Quando Jesus veio, aqui em Mateus 6:24, nos diz assim, Jesus fala assim para aqueles judeus, né, aqueles religiosos. Jesus diz assim, no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, os judeus, eles sempre amaram o Mamon. O Deus dos judeus é Mamon. Ainda hoje eles buscam mais as coisas materiais. Porque os judeus rejeitaram Jesus? Porque eles estavam esperando um Messias humano, um Messias terreno, um Messias que viesse tirar eles da opressão da Roma, que viesse colocar eles como governante do mundo, que eles pudessem dominar todo mundo. Jesus não veio para isso. A primeira vez eles não rejeitaram, porque eles preferem Mamon. Então, este era o temor do Jacó humano, que se realizou com o Jacó espiritual. Então, Jacó temia, né, que o seu sogro levasse as suas duas esposas, voltasse para a terra dele, que é o mundo, né, que é a idolatria, que é se afastar espiritualmente do Pai Eterno. Então, o Jacó humano, ele temia isso. Mas Raquel e Lia não voltaram para o seu pai, não é? Humano. Mas a nação de Israel, tanto a Lia como a Raquel, se afastaram de Deus, se afastaram do Jacó, foram para a idolatria, foram atrás do Mamon, se afastaram de Deus. E quando Jesus veio, tanto a casa de Israel como a casa de Judá estavam afastadas de Deus, estava no mundo, estava servindo a Labão, estava servindo o mundo, estavam na idolatria, né? O reino ou casa de Israel adorando os ídolos de madeira, de pau, de ouro, mas o reino de Judá adorava o dinheiro, o Mamon, como Jesus fala. Então, o Labão espiritual ainda hoje luta para tirar do Jacó espiritual as suas duas esposas, a Lia, casa de Israel, a Samaria, que é a igreja. Então, nós já sabemos que a Lia representa a igreja.
e a Raquel representa a casa de Judá. Então, o Labão, que é o pai humano de Lia e Raquel, que também representa Satanás, ainda hoje ele quer tirar da presença do Pai Eterno, quer tirar a nação de Israel, que é representada por Lia e Raquel, da presença tanto de Jesus como do Pai Eterno. Este é o objetivo de Labão, levar de volta Lia e Raquel para o mundo, para o pecado, para a idolatria, para ficar longe do seu esposo, Jesus, né? E a Raquel, que é a casa de Judá, que é este Israel de hoje, tanto a igreja, que já reconhece a Jesus como o seu Jacó, está se afastando do seu Jacó, como a casa de Judá, que é o Israel hoje, ainda não reconhece Jesus como seu Messias, o seu esposo espiritual, né? Então, o Labão, né, que é o pai humano de Lia e Raquel, que representa Satanás, ele tem lutado dia e noite para que a igreja, que é a casa de Israel, não sirva a Jesus, não venha para o Pai Eterno, não seja fiel, que vá para o mundo, que faça as coisas que o mundo oferece, que faz as coisas que o diabo quer, que fique no pecado. E também o reino de Judá não abra os olhos espirituais para receber Jesus. Então ele tem lutado. Então essa perseguição de Labão a Jacó para levar suas esposas de volta para a sua terra, para a sua casa, representa isto. Esta luta de Satanás para trazer de volta para o mundo as duas esposas de Jacó, a Lia e a Raquel, que representa, Lia representa a igreja, e Raquel é esse Israel que conhecemos hoje. Quer dizer, a Lia já se voltou para Deus, mas o diabo ele não desiste. Jacó comprou as duas esposas, pagou o dote que foi exigido tanto pelo o Labão humano como pelo o Pai Eterno, que é o espiritual. Então, o Labão humano, ele exigiu o pagamento de 7 anos para cada esposa que Jacó trabalhasse cuidando das ovelhas dele. Mas o Pai Eterno, que é o espiritual, ele exigiu a morte de um justo, morrer para que estas duas esposas fossem compradas espiritualmente. E Jesus pagou o preço. Então, mas Satanás, ele não desiste, mesmo ele sabendo que ele não tem mais direito sobre as esposas de Jacó, mas ele luta dia e noite para que Lia e Raquel, a igreja e o reino de Judá não venham para Jesus. E essa luta é grande. Esse era o temor que Jacó tinha de Labão levar suas esposas de volta. Então, tanto a igreja como este Israel que conhecemos hoje estão afastados do Pai Eterno, estão afastados do Jacó espiritual e precisam voltar para o seu esposo, precisam voltar para Jesus. Então, a igreja, nós vemos que está cada dia apostatando mais da sua fé. Então, são poucas as pessoas que estão permanecendo firmes em Cristo. Mas tem muitas pessoas apostatando-se da sua fé e voltando para o mundo. Esse era o temor do Jacó, de Labão levar de volta as suas esposas. E hoje, isto está acontecendo com muitas pessoas que se dizem filhos de Deus. O reino, a casa de Judá, eles nunca vieram para Jesus, eles não servem a Jesus, eles estão quase morrendo espiritualmente, mas eles vão morrer totalmente, ainda não morreram,
Mas a igreja está lutando, tem muitas pessoas se achegando mais a Deus e cumprindo o Apocalipse, parece que é 21 ou é 22, que diz: quem é sujo, que se suje mais, mas quem é limpo, que se limpe mais. Então, os verdadeiros filhos de Deus, a verdadeira igreja espiritual de Jesus está sendo purificada. Mas aqueles que estão no meio dizendo que são igreja e não são, estão se afastando, estão apostatando-se da fé. Então, este era o temor que o Jacó humano tinha. Em Gênesis 31, capítulo 31, versículo 31, que diz: então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Então Labão foi atrás das filhas e Jacó ficou com medo, né? De que ele não deixasse as suas filhas irem com ele, Jacó, e ficasse com elas no mundo. Mas hoje a Raquel está no mundo. E tem muitos que se dizem igreja de Jesus que estão apostatando a sua fé. Então, o temor de Lia e Raquel era filhos. O temor de Lia e Raquel e seus filhos, quer dizer, o temor de Jacó, né, de Lia e Raquel e seus filhos, de voltarem para a casa de Labão. Então, Jacó ele tinha esse temor de Lia e Raquel e os filhos dele voltarem, ou não saírem, ou Labão não deixar eles irem para a casa de Isaac, né? Que Jacó saiu da terra de Labão para a terra de Isaac, né? A terra de Isaac é a terra que Deus prometeu para os descendentes de Abraão. Mas a terra de Labão não é para os descendentes de Abraão. A terra de Labão são para todos aqueles que não têm Deus. E Labão não queria que a esposa de Jacó saísse da sua terra. Satanás não quer que o povo de Deus saia deste mundo. Ele quer que o povo de Deus vá para o inferno. Então esta é a luta espiritual. A Lia e a Raquel humanas, não voltaram para a casa de Labão, seu pai humano. Mas a Lia e a Raquel espiritual voltaram muitas vezes ao domínio do diabo. E muitos estão sendo dominados. A casa de Judá ainda hoje está sendo dominada pelo diabo, né? Pelo Labão, porque eles estão no mundo, eles rejeitaram o seu Jacó espiritual. Então, o Jacó espiritual, que é Jesus, está sempre lutando com o Labão espiritual, que é Satanás, para que as suas duas esposas não fiquem na casa de Labão, ou mundo, né? Porque a casa de Labão é o mundo, sem Deus, né? Sem salvação, no domínio do diabo. Em Gênesis 31, 32, diz assim: com quem achareis os teus deuses? Esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então Labão foi atrás dos seus deuses, dos seus ídolos. E Jacó disse, né? Foi que Jacó disse. Jacó ordenou para o pai de Lia e Raquel: procura os seus ídolos, os seus deuses. E a pessoa com quem estiverem os ídolos, os seus deuses, os deuses de Labão, a sentença era a morte. Então Jacó disse: com quem você encontrar os seus deuses, esta pessoa irá morrer. Jacó deu a sentença de morte para Raquel, pois ela estava com os ídolos do seu pai Labão. Então Jacó disse: quem tiver com os ídolos vai morrer. Só que ele não sabia que Raquel estava com os ídolos, né? E a sentença era a morte. Então,
devemos prestar atenção, de que em Gênesis 35, do 16 ao 19, nos diz o seguinte. Gênesis 35, do 16 ao 19. E partiram de Betel, que ficava a pequena distância para chegar a Efrata. E no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldade em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou-o Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Então, aqui em Gênesis 35, do 16 ao 19, nós vemos aquela sentença que Jacó deu para aquele que ia levando os ídolos do pai dela, que era a morte. Então, nós vemos se cumprir. Raquel, ao dar à luz o seu filho Benjamim, morre. Logo depois que ela tem um filho, ela morre. Por quê? Porque Jacó diz, com quem você encontrar, a pessoa que você encontrar com os seus deuses, esta pessoa vai morrer. E quem tinha os deuses era Raquel. E Raquel, depois que deu à luz a Benjamim, Raquel morreu. Então, para uma pessoa nascer de novo, é porque ela já morreu. Preste atenção, porque agora é revelação. Tudo isso aqui é revelação, né? Mas esta revelação aqui, muitas vezes a gente nunca entendeu. Então, Raquel, ela deu à luz a Benjamim, porque Jacó já tinha determinado, já tinha autorizado a morte de quem estivesse com os ídolos do Labão. E Labão, os ídolos do Labão são demônios. E Raquel estava com eles. Então, para uma pessoa nascer de novo, é porque ela já está morta. A Lia nasceu primeiro espiritualmente, porque ela havia morrido. Então, a gente vê lá em João, não é? João 3, 5, Jesus diz, João 3:3, Jesus diz, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. E no versículo 5, Jesus diz, para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Para você nascer de novo, você precisa estar morto. Ninguém vai nascer se já é nascido. Então, Raquel, ela era nascida na carne, vivia no pecado, vivia na idolatria, vivia atrás de dinheiro, atrás de riqueza, atrás de mordomia. Mas essa Raquel precisava morrer para nascer uma nova Raquel. Então, a morte de Raquel aqui, ao dar à luz a Benjamim, significa a morte do corpo. Todos nós temos que morrer a nossa carne, o nosso corpo. Então, a Lia já havia morrido a carne, não é? Já tinha morrido para o mundo. Quando ela recebeu Jesus lá em João capítulo 4. Então, quando a Lia, que representa a casa de Israel, que é a igreja, recebeu Jesus como Salvador, então ela morreu para as coisas do mundo. Ela veio para Deus e nasceu espiritualmente, mas a Raquel, que é o reino de Judá, ainda não havia morrido. Mas aqui na família de Jacó, diz que a Raquel vai morrer. E ela vai morrer dando à luz a um filho, o seu último filho, o último filho de Jacó, o Benjamim. Então, a Lia nasceu primeiro espiritualmente, porque ela havia morrido primeiro espiritualmente. Quando Jesus veio, a Lia já estava morta, estava na idolatria. Ela não amava, não servia a Deus, mas quando ouviu a voz de Cristo,
ela teve uma nova vida, nasceu de novo, porque se arrependeu e creu que Jesus era o seu Messias. Então, aqui em Ezequiel 23, 10, fala da morte da Lia. E em João 4, 20, fala da Lia, que é o reino de Judá, o reino de Israel, na idolatria, morta espiritualmente. Em Mateus 25, 8, nos fala das nécias, representando a casa de Judá. Então, vamos lá de novo. Mateus capítulo 25 nos diz o seguinte. Mateus 25, 8, diz assim: E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, em Mateus 25, 8, as nécias, representando a casa de Judá, pedem azeite às virgens prudentes, mas ninguém, a não ser o próprio Jesus, pode dar azeite, que é o Espírito Santo, para encher as nossas lâmpadas. Então, o reino de Judá, a Raquel, né, foi pedir azeite, o azeite espiritual, para as virgens prudentes. Ela tinha que ter ido a Jesus, mas não foi. Mas as virgens nécias não foram a Jesus, o seu verdadeiro Jacó, atrás do azeite espiritual. Então, as virgens nécias, né, ou loucas, elas nunca foram atrás de Jesus, nunca creram em Jesus como seu verdadeiro Messias, e elas ainda hoje odeiam Jesus. Os versículos 9 e 10 de Mateus 25 diz assim: Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então preste atenção, eram 10 virgens, todas esperando o seu esposo, o seu noivo. Mas quando o noivo chegou, só 5 estavam preparadas. As outras 5, as nécias, tinham ido atrás do azeite para as suas lamparinas. Mas elas foram atrás do azeite nos mercadores. Então elas foram atrás do azeite em pessoas estranhas, em qualquer lugar. Preste atenção. Então, as virgens nécias, que é a casa de Judá, foi atrás dos mercadores, ou melhor, dos falsos profetas, dos falsos rabinos, de uma falsa mentira, de uma falsa palavra de Deus, das heresias. Então, para comprar um azeite falsificado, ou melhor, as virgens nécias foram atrás dos falsos religiosos. Então, as virgens nécias, elas não foram atrás do verdadeiro Messias. Elas foram atrás dos mercadores, atrás dos falsos profetas, dos falsos rabinos, dos falsos sacerdotes, atrás de uma falsa mensagem. Então, somente quando a casa de Judá, em Mateus 25, do 9 ao 10, sai aos mercadores para comprar azeite para a sua lamparina, ou melhor, a casa de Judá volta aos sacrifícios no terceiro templo, voltar às ofertas de manjares, somente quando eles voltarem a fazer isso, não será para o Pai eterno, mas sim para os demônios.
Então a casa de Judá morrerá espiritualmente e será necessário um novo nascimento. Então, quando as virgens nécias saíram para comprar o azeite, significa o que vai acontecer nos próximos anos. Talvez já comece no próximo ano. O templo, o terceiro templo ser construído e os judeus começarem a sacrificarem animais, sacrificarem cordeiros e receberem ofertas e voltar todo aquele ritual no templo. Isso não vai ser para Deus. Isso é comprar óleo com os mercadores. Isto não é para Deus. Por quê? Porque Jesus já veio. Ele é o cordeiro. Ele já foi sacrificado. Ele é o templo. Ele já morreu. Ele já deu a sua vida, o seu corpo, para que os seus filhos comam o seu corpo. O seu corpo, o corpo de Jesus é a palavra, a verdadeira palavra. Mas os judeus, eles não receberam. E eles vão atrás dos mercadores. Eles vão querer voltar todo aquele sacrifício. Aquilo ali é abominação ao Senhor. Porque Jesus, ele encerrou esta etapa. O templo, a cortina do templo se rasgou de cima a baixo, dando livre acesso a todas as pessoas. Não é necessário mais ninguém voltar àqueles rituais. Se a pessoa faz isso, ele está indo de encontro com a palavra de Deus. Isto é abominação, quer dizer, botar Jesus novamente, fazer com que Jesus, é como se Jesus ainda não tivesse vindo. Então, quando eles fizerem isso, então eles vão dar lugar a Satanás de entrar na nação de Israel. E Satanás, em forma de homem, vai assumir a direção, o governo de Israel. Isto é a morte espiritual, porque eles ainda não tinham morrido completamente. As lâmpadas estavam se apagando, mas ainda não haviam morrido. Mas quando eles começarem estes rituais, a nação vai morrer espiritualmente, totalmente. Então, mas é necessário que a pessoa morra fisicamente e espiritualmente para haver um novo nascimento. Então, a Raquel vai ter que morrer, o reino de Judá vai ter que morrer para que haja um novo nascimento, para que ela abandone todo o seu pecado. Aqui em Mateus 25, do 9 ao 10, a Raquel sai, não é, aos mercadores para comprar azeite para a sua lamparina, ou melhor, para a casa de Judá. Voltar aos sacrifícios no terceiro templo, voltar às ofertas de manjares, como Daniel fala lá, né, em Daniel capítulo 9. Somente quando eles voltarem a fazer isso, não será para o Pai Eterno, mas sim para demônios, porque isso é abominação para Deus, porque Jesus já veio, Jesus já se sacrificou. Jesus, ele é o templo, e o templo, a cortina foi rasgada de cima para baixo, dando acesso a qualquer pessoa que quiser. Não precisa mais sacerdote, não precisa mais um religioso especial receber oferta, sacrifício. Quando a pessoa está fazendo isso, está afrontando a Deus, está dizendo que Deus ainda não mandou seu filho. Então, eles irão morrer espiritualmente. Então a casa de Judá morrerá espiritualmente e será necessário um novo nascimento. Então aqui no Apocalipse 18, Apocalipse capítulo 18, versículo 2 nos diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo o espírito imundo,
e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então, a Babilônia, que muitos dizem que é a Roma, mas não é. A Babilônia vai ser a Jerusalém. Porque os judeus vão voltar ao sacrifício, que isso é abominação a Deus. Porque afronta a Deus, porque Jesus já foi sacrificado. Jesus já, como sacerdote, já levou a oferta até o Pai Eterno. Jesus é o templo. Jesus já se doou, Jesus já veio, não precisa mais disso. E eles fazendo isso estão afrontando a Deus, dizendo que Jesus ainda não veio. E quando eles fizerem isso, então quando o sistema do dragão tirarem deles, dos judeus, estas ofertas, estes sacrifícios, então a igreja vai ser arrebatada, o sistema vai tirar deles estas ofertas e sacrifícios. E então o anticristo vai aparecer e vai querer que todos os adorem. Então, ali em Jerusalém vai ser o trono do diabo e vai se tornar morada de demônios, porque de lá vai governar o anticristo com todos os seus demônios. E a cidade vai se tornar morada de demônios, como diz lá no Apocalipse 18, 2. Então, em Mateus 25, do 10 ao 12, nos diz o seguinte. 25, do 10 ao 12. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço, não conheço. Então, depois que tirarem os sacrifícios, que tirarem as ofertas, que o anticristo se revelar e querer adoração, então as virgens loucas vão atrás de Jesus, mas elas estão mortas espiritualmente. E Jesus não reconhece o reino de Judá como sua esposa, porque ela está morta. Então o Jacó espiritual já voltou para buscar as suas esposas, né, para levá-las para consigo, mas somente uma estava pronta, pois a Raquel, ou a casa de Judá, havia voltado para a casa do pai dela, para a casa de Labão, tinha voltado para o mundo, tinha voltado a ser dominada por Satanás. Então, ela foi atrás do óleo espiritual com os mercadores, com os falsos profetas, com os falsos rabinos, com os falsos sacerdotes. Foi atrás de um óleo falsificado, uma palavra mentirosa. Esta palavra Jesus não conhece. Por isso ela voltou clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Então Jesus não reconhece esse Judá como sendo a sua esposa, porque ela estava contaminada com o óleo falsificado. Este óleo não era o Espírito Santo, este óleo era a palavra mentirosa. E Jesus disse: Eu não vos conheço. Então ela havia morrido espiritualmente. Então, quando ela volta para o seu Jacó, ele a rejeita, pois ela está morta espiritualmente e precisa nascer novamente. Então, no versículo 25, ou melhor, Mateus 25, do 11 ao 12, diz o seguinte, né? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Então Jesus não vai reconhecer esse Judá que é idólatra, esse Judá que ama Mamon, esse Judá que anda em busca da vaidade desse mundo, que anda em busca das outras nações, que confia nas nações, que é aliada com os outros reinos, que anda em busca de fama. Este Jacó, esta esposa, Jesus não reconhece como sendo a sua, ela não está pronta. Então, somente depois de muito clamor, arrependimento da casa de Judá, a Raquel ou casa de Judá passará pelo novo nascimento. Somente depois de Judá reconhecer Jesus como seu verdadeiro Messias. Aqui em Zacarias, eu vou logo ler Mateus 23. Mateus 23, 39, nos diz assim. Mateus 23, 39, Jesus diz assim. 39. Ai de vós, escribas e fariseus. Mateus 23, 39. É 39, estou lendo, é o 29, então 39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus disse isso para os judeus: vocês não vão me ver mais a partir de agora. Só quando vocês clamarem por mim, só quando vocês me desejarem, só quando vocês me buscarem, é que vocês vão me achar. Por isso Jesus diz: porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então o reino de Judá vai clamar a Jesus, vai buscar Jesus, vai chorar. Em Ezequiel capítulo 12, versículo do 10 ao 14, nos diz o seguinte. Zacarias 12, versículo do 10 ao 14, nos diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram. Então Jesus, aqui Deus, está falando, mas ele está falando como sendo Jesus. Olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele. Por ele quem? Jesus. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então Deus está dizendo aqui na profecia de Zacarias, ele está dizendo que ele, Deus, iria derramar o espírito de graça e de súplicas. E o povo judeu iria o quê? Iriam olhar para ele, Deus. Olharão para mim, olharão para Deus. A quem transpassaram. Quem foi que eles transpassaram? Foi Jesus. E Jesus é o próprio Deus. A quem transpassaram e chorarão por ele. Ele quem? Por Jesus. Como quem chora pelo o Filho único. Lá de João 1, capítulo 3, versículo 16, Filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Rimon, no vale de Megido. Então vai ser neste dia que eles vão se arrepender, vão chorar amargamente, vão reconhecer Jesus como seu verdadeiro Messias. Vai ser nesse tempo que eles vão nascer de novo, que eles vão voltar para Jesus, vão confessar Jesus como seu verdadeiro Messias. E aí sim,
eles irão para a santificação. Porque reconhecer Jesus, receber Jesus, aceitar Jesus, não significa que você já está totalmente preparado. Então, quando você faz este primeiro passo, significa que você vai ser preparado para ser limpo, para abandonar o seu pecado, para dar prova de que você realmente é um salvo. Então, somente quando a casa de Judá, a Raquel, se arrepender de verdade, e em Mateus 25:11, clamar pelo seu Jacó espiritual, clamar pelo seu verdadeiro Messias, somente quando este Israel, que conhecemos hoje, que chamamos de Israel, mas que é a casa de Judá, reconhecer que o seu verdadeiro esposo não é o anticristo, mas sim Jesus, aquele que há quase 2000 anos atrás eles o rejeitaram e o condenaram à morte e o mataram, né? Somente quando reconhecerem os seus pecados, de não terem reconhecido o seu verdadeiro Deus e terem colocado outro Messias no lugar do verdadeiro Messias. Quando a casa de Judá reconhecer isso e arrependidos clamarem com muita fé e arrependimento a Jesus, então a profecia de Zacarias 12, do 10 ao 14, que eu acabei de ler, se cumprirá. Então eles serão salvos. E no Apocalipse 14, vou ler bem aqui, Apocalipse 14, onde será a ceifa dos judeus. Apocalipse 14, do 14 ao 16, nos diz assim: E olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança tuas foices e cega. A hora de cegar é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Então aqui os judeus vão ser ceifados, ou melhor, vão ser salvos. Assim como Jesus disse para os discípulos em João capítulo 4, vocês não dizem que falta 3 meses para a ceifa? Mas olha, os campos estão brancos. E lá vem aquele monte, não é? Aquela multidão de samaritanos, que era a casa de Israel. E Jesus ali ceifou. Aqui no Apocalipse 14, do 14 ao 16, é a ceifa dos judeus. Então eles vão se arrepender depois que o anticristo se manifestar e quiserem deles adoração, e eles não vão querer dar. Então eles vão ser ceifados. E no Apocalipse 14, do 14 ao 16. Depois deles nascerem de novo, então se cumprirá Daniel 11, do 33 ao 35 e 12, 10. Depois os irmãos lembram. Isso aí se chama santificação, se chama purificação, se chama prova de que realmente eles se converteram. Prova de que realmente eles aceitaram Jesus, porque muitos vão dar a sua vida. Quando a Raquel ou a casa de Judá já estiver purificada e santificada, e o anticristo e todos os exércitos da terra vierem para destruir a casa de Judá, que se voltou para o seu verdadeiro Jacó, então eles clamarão por Jesus. E Jesus virá livrá-los das mãos das nações e do anticristo.
então Jesus virá com todo o seu exército, né? Aqui em Mateus 24, 29 ao 31, Jesus vem, não é? Nas nuvens com seus cavalos, no seu cavalo. Também Apocalipse 19, do 11 e do 19 ao 21. Em Gênesis 31, 33, Labão sai à procura dos seus ídolos e com quem eles estão, né? O Labão humano não encontrou os seus ídolos e nem a pessoa que os escondia, porque Raquel estava em cima. Mas o Labão espiritual, que é o diabo, sabia quais das esposas de Jacó estava, né, com os seus ídolos, estava com os deuses de Labão. Lia, ou casa de Israel, adorava os ídolos feitos de pedras e de pau. Quando Jesus veio, né, ele estava morto. Mas a Raquel, ou casa de Judá, o ídolo dela era o dinheiro. Então, quando Jesus veio, eles adoravam o dinheiro e ainda hoje andam em busca do dinheiro. Então, a fama, então a Raquel, que é a casa de Judá, adorava o ídolo chamado Mamon, né, o dinheiro. Eles adoravam também a fama, a mordomia, não é? A vaidade, a prostituição espiritual com as outras nações, as alianças, né? Nós vemos hoje que Israel tem muitas nações, né, que são aliadas a ela. Então, esta Raquel precisava morrer, desaparecer da face da terra, para aparecer outra Raquel, para aparecer a Raquel espiritual. Apocalipse 18, do 21 ao 24, lá cita a destruição da Babilônia. Babilônia é a Jerusalém. Babilônia representa a casa de Judá governando. E lá no Apocalipse 18, do 21 ao 24, fala da destruição da Babilônia, representando a destruição da carne, a destruição de Judá, do Judá terreno, do Judá carnal, do Judá voltado para este mundo, do Judá na prostituição, na idolatria. Nosso corpo representa, não é, a carne, onde quer pecar. Então, a Babilônia representa os judeus, né, sem Deus. E precisa morrer, precisa ter destruído. No Apocalipse 18, 24, nos diz que foi na grande cidade, ou melhor, foi em Jerusalém, a cidade que Deus escolheu para si e que se tornou uma grande Babilônia, pois foi lá que o anticristo colocou seu trono e também se assentou no santuário de Deus e exigiu de todo mundo que lhe adorasse, como se ele fosse o próprio Deus, o próprio Jesus. Mas ainda no Apocalipse 18, 24, nos diz que em Jerusalém se achou também o que? Em Jerusalém se achou sangue de profetas, sangue de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Por que aqui está dizendo, né? Aqui no Apocalipse está dizendo que lá na Babilônia, lá em Jerusalém, se achou sangue de todos os mortos da terra. Porque neste verso 24 nos diz que em Jerusalém se achou sangue de todos os que foram mortos sobre a terra, porque Jerusalém representa o jardim do Éden. E foi no jardim do Éden onde Adão e Eva pecaram e levaram toda a humanidade à morte. Foi lá, meus irmãos. Em Gênesis 2, do 16 ao 17, Romanos 3, 23 e 6, 23, vocês podem ler depois. Então foi no Éden. O Éden é o lugar que Deus colocou o jardim, no Oriente. Então,
a nação de Israel fica no Oriente, assim como todos os descendentes de Abraão. Aquela parte ali se chama Oriente. Foi lá no Oriente onde Deus colocou, plantou um jardim e botou o homem. E onde o homem ficava era na nação de Israel. E Jerusalém era o lugar onde ele ficava, tendo comunhão com Deus. Então, e foi lá que ele pecou, e foi lá que ele levou toda a humanidade à morte. Então, somente quando a Raquel ou a casa de Judá for completamente purificada e santificada de todo o seu pecado, então o seu Jacó voltará para ali receber como a sua esposa preferida, a parte da nação de Israel que levará o povo à verdadeira adoração a Jesus. Então, por que Raquel? Porque o reino de Judá é a preferida do Deus eterno. Era a preferida do Jacó humano e a preferida do Jacó espiritual. Então, eu vou ler bem aqui em vou ler aqui no Apocalipse 20, versículo 4 e versículo 6 nos diz assim. É Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, quando Jesus vier, ele vai trazer com ele as almas, os espíritos dessas pessoas que morreram na grande tribulação, e elas serão ressuscitadas. E são os judeus, né, e alguns cristãos que morreram nesse tempo. Eles vão se juntar aos judeus. Então, quando Jesus vier para a grande luta contra o inimigo, ele já vem com os espíritos dessas pessoas e elas vão ressuscitar. Então, que o versículo 6 diz assim: bem-aventurados e santos aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, os judeus, eles são os preferidos de Deus, porque eles são a parte religiosa, a parte que sempre está levando o povo a adorar a Deus. E aqui está dizendo que eles vão o quê? No versículo 6 do Apocalipse 20. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, o reino de Judá, eles sempre foram o responsável para levar o povo de Deus à adoração. Por isso, Deus, ele tem o povo judeu como o seu preferido, porque a parte espiritual da nação de Israel, a parte do templo, que ficou com o templo, ficou com a Torá, ficou com a parte religiosa. É os judeus que têm os levitas, os sacerdotes, e eles é que vão no milênio com Cristo, que vão levar o povo à adoração a Cristo. Mas ali, o reino de Judá, o reino de Israel, a casa de Israel, a igreja, ela não vai ficar com a parte religiosa no tempo de Jesus. Ela vai ficar governando as nações. Então, que os irmãos entendam. Então, somente quando tudo isto acontecer, então toda a nação de Israel se unirá. Então, a casa de Judá e a casa de Israel estarão juntas, unidas no milênio com Jesus. A casa de Israel nos governos humanos, governando, reinando lá com Cristo, mas a casa de Judá levando o povo à adoração. Agora, no governo do anticristo, tem o anticristo, o governo único. Mas a casa de Judá será... O falso profeta vem de lá para levar o povo judeu e todo mundo a adorar o anticristo.
Mas no governo de Jesus, a casa de Israel vai governar em todo o mundo as nações. Mas a casa de Judá vai levar todo mundo, todas as pessoas a adorarem Jesus. Então, somente quando tudo isto acontecer, então toda a nação de Israel se unirá. E juntas a casa de Israel e a casa de Judá governará com Jesus as outras nações. A casa de Israel, que é a igreja, ficará no governo das nações. Já a casa de Judá ficará com a parte religiosa. Ficará responsável de levar as nações a adorarem a Jesus, o verdadeiro Jacó, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus, o Pai eterno. Então, que o Senhor nos abençoe e que os irmãos possam ter entendido que a família de Jacó nos revela as Escrituras, as profecias, nos revela o final dos tempos. Então, no próximo estudo, nós vamos continuar, porque tem muitas revelações em relação à família de Jacó, que possamos estar aprendendo. Se você entendeu esse estudo e quer receber Jesus como Salvador, ore comigo. Você, meu irmão, mande esses estudos para frente, mande esses vídeos para outras pessoas, dê o seu bonzinho, compartilhe, dê o seu comentário, faça a sua parte, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo e eu quero convidar o Senhor para entrar na minha vida, porque eu estou arrependido dos meus pecados. Eu não quero ficar com Labão, eu quero ficar com Jacó. Eu quero fazer parte da igreja, eu quero fazer parte do povo de Deus. Eu quero que o Senhor me perdoe os meus pecados, pois foi o Senhor quem morreu na cruz para me salvar. E eu lhe recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero que o Senhor lave os meus pecados e me perdoe, me ajude nesta nova caminhada. E limpe todos os meus pecados e me purifique e me prepare para o arrebatamento. Porque eu não quero ficar aqui para a sua segunda vinda. Eu quero ir com o Senhor no arrebatamento. Por isso me ajude. E eu lhe agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. E eu lhe agradeço. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Jesus, então você é salvo. Vá para uma igreja, procure um lugar onde ensina a verdadeira palavra, onde não é uma palavra falsificada, onde não é um óleo falsificado, mas é o Espírito Santo que está ali. E cresça. Mande esse vídeo para frente. E até o próximo estudo. Até sábado.